Shalom, pastor e professor Fábio Rodrigues por aqui. Eu espero que você esteja bem, bem como toda a sua família. Bom, eu vou estar gravando 3 vídeos falando a respeito dos 3 níveis por trás da palavra pão. Não sei se você já ouviu falar, mas por trás da palavra pão em hebraico existem pelo menos basicamente 3 níveis. E eu quero começar hoje falando a respeito do primeiro nível. Antes de falar a respeito do primeiro nível, eu quero trazer aqui a tradução da palavra do hebraico para a língua portuguesa e depois trazer uma pictografia bem básica, bem introdutória, para que eu possa então, junto com você aqui, desenvolver essa temática muito interessante e muito importante. Bom, a palavra pão em hebraico é composta de 3 letras, 3 consoantes, das 22 consoantes que compõem o alfabeto hebraico. A primeira letra que inicia esta palavra pão em hebraico é a letra Lamed. A segunda letra é a consoante Het. E a terceira letra é a consoante Mem Sofit. É um M final em hebraico, como nós dizemos. Portanto, a palavra pão em hebraico é composta de Lamed, Het e Mem Sofit. Basicamente falando, por trás da pictografia, que é os segredos, ou o decifrador dos segredos por trás de cada letra, eu quero já revelar a primeira letra, né, o primeiro conceito por trás dessa letra, o espírito por trás dessa letra, que é um cajado, ou seja, o que comanda, não é? O que organiza, o que traz, não é? O que conforta. O cajado é o que lidera, o que comanda. Está intimamente ligada aí a essa primeira consoante que inicia essa palavra pão em hebraico. A segunda consoante é a consoante Het. E a consoante Het, ela nos traz um conceito de proteção nesse caso. Eu preciso lhe dizer que todas as 22 letras do alfabeto hebraico, cada letra existe ali encapsulado vários segredos. Então eu estou trazendo aqui alguns segredos por trás dessas 3 letras que formam esta palavra. A segunda letra da palavra pão em hebraico é a consoante Het. E a consoante Het, nesse contexto, remete à proteção, remete à cerca. Olha que interessante. Já a última letra, que é a consoante Mem Sofit, remete ao caos. Portanto, o que é pão em hebraico? Basicamente falando, de acordo com a pictografia hebraica, a instrução serve para nos proteger do caos. Veja que interessante. Embora nós encontremos esta palavra pão espalhada tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, existem pelo menos 3 níveis por trás desta palavra. E o primeiro nível é o nível chamado em hebraico lechem, pão, para a subsistência humana. E por trás dessa subsistência humana, nós vamos aqui utilizar de uma passagem, onde nessa passagem nós vamos, de fato, em João capítulo 6, aprendermos e percebermos que existem, de fato, 3 níveis por trás da palavra pão, de acordo com os ensinos de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. Olha que interessante que ele diz no capítulo 6, verso 5 em diante. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Aonde nós compraremos lechem para estes comerem? Jesus não disse para nós comermos, e sim para eles comerem. Olha que interessante, esse é o primeiro código que eu vou revelar para você, trazer para você, o código decifrador desses 3 níveis por trás da palavra pão. Anote isso. Versículo 6 diz: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E o que ele havia de fazer? Multiplicar
aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, que estava na mochilinha daquele garoto, daquele jovem, ou daquele adulto, nós não sabemos porque a Bíblia não nos traz elementos suficientes para sabermos qual é a idade, mas tinha ali um rapazinho que trazia consigo 5 pães e 2 peixinhos. Mas veja que interessante, Jesus sabia muito bem o que havia de fazer. Então existem algumas lições muito interessantes, sutis, nesta passagem. Eu quero continuar compartilhando com você. Olha que interessante. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Homens, fora mulheres e crianças. Então você fica imaginando a quantidade de pessoas. Alguns teólogos, alguns historiadores ousam dizer que no mínimo aí umas 15, 20 mil pessoas pelo menos estavam nesse evento. O versículo 11 diz: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E você conhece bem a passagem, porque houve aquela multiplicação, todos foram saciados, sobraram pães, que maravilha, não é? E aí, lá pelas tantas, nós lemos no versículo de número 13: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejavam aos que haviam comido. Aqui nós temos aqui uma sinalização, um ato profético, vinculando ali a nação de Israel, as 12 tribos, e também vinculando ao mesmo tempo os 12 apóstolos, né, os 12 discípulos, que futuramente seriam chamados de apóstolos, os enviados. Muito interessante esse número 12, mas qualquer dia a gente volta para falar sobre isso. Mas eu quero me atentar aqui para o versículo de número 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Nós pregamos muitas das vezes essa palavra e nós trazemos aqui uma reflexão, algo assim como que extraordinário, de fato foi algo extraordinário, mas nós não nos atentamos para um detalhe. Quando eles declaram dizendo: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, eles estão vinculando o ministério profético de Jesus, o ministério messiânico de Jesus, vamos colocar assim, vinculado apenas de forma restrita. Eles estão enxergando Jesus como um provedor de um alimento físico, apenas pensando na subsistência humana. Estão limitando Jesus. O versículo 15 diz: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. É lógico que eles não entenderam a razão pela qual Jesus estava ali para multiplicar pães e peixes. Especificamente quero me ater aos pães, porque este é o objeto de investigação. Prestem atenção nesse detalhe. Quando eles declaram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, eles não estão vislumbrando Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não, 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 senhoras e senhores. Eles não estão olhando para Jesus, aquele que veio de fato abrir a porta do nosso entendimento para compreendermos a respeito do reino. Eles estão de fato e de verdade preocupados apenas em alimentar o seu corpo físico. E tanto é verdade que a partir do capítulo 6, verso 22, nos diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho. Olha que interessante.
mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, lechem, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Mas não em busca do Jesus que veio trazer o reino, a compreensão do reino. Foram atrás de Jesus, aquele que traria o pão, lechem, para a subsistência humana. Aí lá pelas tantas, no verso de número 26, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha o primeiro, olha um código tremendo, outros códigos, são vários códigos, mas olha que código tremendo. Vocês não estão me buscando por conta dos sinais que vocês viram. Aliás, esses sinais que foram feitos aí, na multiplicação de pães e peixes, sinalizava para um lechem mais vinculado ao sinal e não à subsistência humana. Não que Jesus não teria que ver esse lado da subsistência humana. Observe que o pão, na Bíblia, nos traz aqui uma compreensão em 3 níveis. O primeiro nível é lechem para a subsistência humana, pão para a subsistência humana. O segundo nível é lechem para servir como sinal. E o terceiro nível, lechem como pão da vida eterna. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas Jesus estava aqui preocupado porque eles não estavam entendendo nem o segundo nível, porque eles estavam apegados ao primeiro. E se você não entende o segundo nível, você nunca chegará no terceiro, uma vez que você não entendeu o primeiro. Não tem como eu entender Jesus como o pão vivo que desceu do céu se eu não pegar as pistas que ele está me dando lá no segundo nível, que é lechem, para servir como sinal. Eles estavam apenas apegados ao primeiro nível e não estavam preocupados com o segundo e nem com o terceiro nível. O versículo 27 diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, para o terceiro nível. Olha que interessante. O qual Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Está compreendendo isso? Faz sentido para você isso? O versículo de número 28 diz assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Primeiramente, entender o sinal, segundo nível. O primeiro nível é comum, qualquer pessoa que não tem relacionamento com Jesus vai vir até Jesus, em primeira instância, para buscar lechem como subsistência humana, ou para a subsistência humana, porque a pessoa não sabe que existem 3 níveis. Ela acha que Jesus veio há 2000 anos atrás e ainda continua presente no nosso meio, ou dentro de nós através do Espírito Santo. As pessoas esquecem que ele veio trazer a revelação em 3 níveis. O primeiro nível foi a multiplicação. Ele multiplicou ali quando deu graças ao Pai. O Pai, através do Filho, multiplica os pães e os peixes. Já houve ali, não é, o alcançar do primeiro nível. O segundo nível é aquele nível que nós vamos ver lá no deserto, onde a nação de Israel passa por 40 anos. Mas sobre isso falaremos no próximo vídeo. Fique sempre atento com caderno, caneta, papel para anotar. Porque quando o canal, você precisa acionar aqui o sininho desse canal, quando eu colocar o vídeo, você já vem com o caderno e com a caneta. Você já coloca na mente. Pastor e professor Fábio Rodrigues é Bíblia. E aí você já faz a anotação para não esquecer. Até a próxima. Nós estamos falando nessa série de 3 vídeos. A palavra pão em 3 níveis. Lechem para a subsistência humana. Lechem para servir como sinal. Lechem como pão da vida eterna. Até o próximo vídeo. Shalom
להתראות.